Fala comigo, minha autarquia, teoria do erro. Vamos para o quadro. A teoria do erro é composta de erro de tipo, erro de proibição e discriminante putativa. Senhores, hoje eu vou dar um plano geral, organizando e separando os itens para que amanhã os senhores possam receber a exposição de todos os exemplos de erro na teoria do erro. E dessa forma nós vamos desmistificar aquilo que o aluno de direito tem tanto medo. Quando ele vê erro de tipo, erro de proibição, evitável, inevitável, discriminante. Então ele fica meio que com medo. Há uma mística nesse tema, mas é uma matéria muito fácil, vocês vão perceber isso. E eu peço que os senhores façam as suas anotações. E vai ficar muito claro, nunca mais perderão ponto. Pois bem, senhores, na teoria do erro, nós temos aqui o erro de tipo. Tipo penal, senhores, é a conduta proibida. É o que está descrito no artigo do Código Penal. Assim sendo, quando o agente pratica uma conduta criminosa e nós, de forma técnica, como operadores do direito, nós vamos fazer a leitura daquela conduta, nós percebemos que aquela conduta que aconteceu no mundo natural, ela não está encaixando perfeitamente no que está descrito no artigo do Código Penal, por conta de um erro praticado pelo agente. Este erro faz com que não haja adequação perfeita ali, por isso dá o nome de erro de tipo. Imagine que dois homens estão caçando, praticando caça de forma ou por hobby ou por esporte, uma prática autorizada por lei, aves ou animais permitidos por lei, armamento permitido por lei, estamos dentro dos direitos, senhores. Pois bem, esses homens entram na mata, cada um pega uma direção diferente, eles estão ali atirando, caçando, quando de repente um deles é surpreendido por uma moita, arbustos, mexendo, aquele barulho, aves voando, ele se assusta e mira e pau, atira. Ele escuta um ai. Quando ele vai perceber, o seu colega de caça foi lesionado pelo seu tiro. Senhores, no artigo 121 está escrito matar alguém. Quando ele atirou para matar um animal. Ele não atirou para matar alguém. Matar o animal, ele atirou com o ânimo de matar o animal. Matar o animal não é o mesmo que matar alguém. Então houve erro sobre a elementar do tipo penal do artigo 121. Matar alguém. Um erro de tipo essencial. Este erro, ele é inevitável, isto é, qualquer um de nós, numa mata fechada, o lugar já é escuro. Quem já esteve numa mata fechada sabe que não tem muita claridade. Você sabe que tem animais selvagens ali. E o arbusto mexe próximo a você. Você está armado, qualquer um poderia praticar esse erro. Então é um erro inevitável. O que a lei diz? O que a doutrina diz a respeito do erro de tipo essencial e inevitável? Diz que o agente não responderá pelo crime doloso e nem pelo crime culposo. Removerá o dolo e a culpa. O agente não pode responder por esse ato, por esta conduta. Não será punido pela sua conduta. E o erro de tipo essencial evitável, taurino, é aquele que qualquer pessoa poderia evitar. Usa-se a expressão do homem médio, uma pessoa que tem o exercício
das faculdades mentais, o ciclo completo. Ele é uma pessoa racional, um homem médio. Qualquer pessoa conseguiria evitar aquele erro. O exemplo de que eu estou dando aula e no intervalo eu vou sair e na hora de pegar o meu telefone eu pego o de um aluno, porque parecia a capa. E eu vou embora com o telefone do aluno. Se eu tivesse mais atenção, eu poderia ter evitado. Foi um erro de tipo? Foi, porque subtrair para si ou para outrem coisa alheia móvel. Quando eu peguei, eu pensei que estava pegando o meu telefone, mas estava pegando coisa alheia. Mas eu não queria pegar a coisa alheia, eu queria pegar o meu telefone. Houve um erro sob o tipo coisa alheia. Mas poderia ser evitado? Poderia. O que a doutrina diz, o artigo 20, diz que remove-se o dolo, o agente não responderá pelo crime na modalidade dolosa. Todavia que se esse crime, essa conduta proibida, praticada por mim em erro, possuir a modalidade culposa, o agente responderá pelo crime culposo. No exemplo que eu dei é furto. Existe furto culposo? Não. Então não responderia por nada. Ficou claro até aqui, senhores? Esse é o erro de tipo essencial, inevitável e evitável. Temos também o erro de tipo acidental. O erro de tipo acidental é aquele em que o erro não recai somente sobre a elementar do tipo penal, mas também recai o erro sobre dados, informações que rodeiam aquele fato, dados pertinentes ao fato. O erro não recai só sobre o tipo, mas também sobre essas informações. Nós possuímos 6 modalidades de erro de tipo acidental: erro sobre o objeto, erro na execução, erro sobre a pessoa, erro provocado por terceiro, resultado diverso do pretendido e erro sobre a causa ou erro sobre o nexo causal. No próximo vídeo, que eu vou estar postando amanhã, eu vou exemplificar todos esses tipos de erro para que os senhores tenham um amplo entendimento e nunca mais os senhores vão errar. Ok, senhores? Agora nós vamos falar do erro de proibição e da discriminante putativa. Esses 2 temas serão tratados novamente no futuro, quando falarmos de excludente de ilicitude e excludente de culpabilidade. Erro de proibição é quando o erro ele não recai sobre as elementares do tipo, ele recai sobre a ilicitude do fato. É quando o agente pratica uma conduta e ele não tem potencial consciência da ilicitude da conduta. Ele não tem consciência da ilicitude do fato. Ele pensa que aquele fato que ele está praticando é lícito. Para ficar bem claro para os senhores, eu vou dar o exemplo do que aconteceu na década de 80. Quando um cantor jamaicano, ele veio ao Brasil fazer um show e ele, ao chegar no aeroporto aqui do Brasil, ele foi abordado pela Polícia Federal porque estava com a mala cheia de cannabis sativa, a maconha. E ele foi levado lá para a salinha da obediência e durante uma entrevista com os policiais, ele explicou que não entendia por que daquele alvoroço todo, porque no país dele era liberado. Então ele não tinha potencial consciência da ilicitude. Ele praticou um erro de proibição. Ele não sabia que era proibido aqui.
Erro de proibição é uma das excludentes de culpabilidade. O fato é típico? É crime? Mas ele não pode ser punido. Remove-se a culpabilidade. Ele não será punido por esse erro. Ok, senhores? E a discriminante putativa é aquele ato, aquela conduta que o agente pratica, porque ele imagina, putativa que é relacionado à imaginação. Ele imagina que está em risco. Então, ele pensando, imaginando estar em risco, a fim de livrar a si mesmo ou a outrem de um risco, possível risco ou iminente, ele pratica uma conduta que, se esta conduta fosse legítima, ele estaria incidindo em uma das excludentes de ilicitude. Vou dar um exemplo. Imagine que esta pessoa está num ambiente de trabalho e, por acidente, toca o alarme de incêndio. E aquele alvoroço de pessoas correndo, não existia um incêndio. Aquele alarme tocou acidentalmente. E ele, tentando correr, passar por uma porta, muitas pessoas saindo ao mesmo tempo, ele pisoteia uma pessoa, lesionando aquela pessoa, para se evadir do lugar. Quando ele chega lá fora, fica sabendo que era um alarme falso. Houve um erro lá técnico das instalações, um erro eletrônico. E ele pensava que estava se protegendo de um incêndio, que se realmente houvesse um incêndio, ele estaria agindo em estado de necessidade, que vem a ser uma excludente de ilicitude. Quem age em estado de necessidade não pratica crime, porque está protegendo a sua vida ou a vida de outrem, de um risco, de um possível risco ou de um risco iminente que está prestes a acontecer. Então ele imaginava que estava em estado de necessidade. O que a lei diz a respeito disso? No artigo 20, diz que o agente responderá por culpa imprópria. Então, ele responderá por um crime culposo, na modalidade culpa imprópria. Ficou claro até aqui, senhores? Teoria do erro comporta erro de tipo, podendo ser essencial ou acidental. No essencial, inevitável ou evitável. No acidental, sobre o objeto, sobre a execução, sobre a pessoa. Erro influenciado por terceiros, resultado diverso do pretendido ou erro sob o nexo. Erro de proibição, que é um erro sob a ilicitude do fato, exclui-se a culpabilidade. Discriminante putativa, que imagina-se estar atuando em uma das excludentes de ilicitude, exclui-se o dolo e responde pela modalidade culposa. Ficou claro até aqui, senhores?